Alô, bem-vindos ao programa de Saúde e Medicina baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil, da disciplina de Medicina de Urgência e Medicina baseada em evidências da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de ter conosco neste programa o professor Dr. Orsini Valente. Orsini é um grande clínico, é professor titular de medicina aqui na Unifesp e na medicina do ABC, e ele vem há várias décadas estudando e dando conferências sobre diabetes mellitus e fazendo pesquisa de muito boa qualidade também, graças ao Centro Cochrane do Brasil, né, Orsini? E é o talento dele. E hoje nós vamos falar aqui então como viver melhor, mesmo que você tenha diabetes, não é? E também como não ter diabetes, não é? E se tiver, o que fazer, não é? Com a sua pressão, com a sua dieta, não é? Esse programa pode lhe dar mais dias de vida com mais qualidade, né? Com base nas melhores evidências científicas. Para quem não conhece o Cochrane, a Cochrane é uma entidade sem fins lucrativos, constituída de 30 mil profissionais cientistas que mapeiam o conhecimento para saber o que funciona e o que não funciona em medicina. Orsini, obrigado por estar aqui conosco. Um prazer. Prazer é todo nosso de ter você aqui conosco e para você falar com aquilo que você mais estuda, né? Falar de diabetes mellitus. Vamos começar então tentando instruir um pouquinho aquele que não tem um conhecimento tão bom quanto o seu sobre diabetes. Quais os tipos de diabetes? Qual que é a prevalência dos tipos? Vamos começar então esquentando o jogo aqui. Legal. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o seu convite, honroso convite, vindo de uma pessoa que é presidente internacional eleito da colaboração Cochrane, diretor, né? E falar de um assunto tão prevalente que o que nós vamos conversar aqui pode ser útil para toda a população, no sentido de aumentar ainda mais a prevalência dessa doença, visto que a epidemia de obesidade nos últimos anos tem levado a uma estatística alarmante. Hoje nós estamos com quase 15 milhões de diabéticos no Brasil, sendo que metade dessas pessoas não são diagnosticadas ainda. Tá? Não sabem, não estão se cuidando e a saúde está se agravando, né? Sem dúvida, não sabem e realmente nós precisamos aprimorar muito a nossa capacidade de diagnosticar essa moléstia o quanto antes. E quem está te assistindo, Orsini, quer saber se tem ou não diabetes, o que precisa fazer do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, eu acho que nós temos aí os postos de saúde. É bom que as pessoas, principalmente que têm antecedentes diabéticos, que têm um pai e uma mãe, que façam o teste, pelo menos uma glicemia de jejum, de 10 a 12 horas de jejum, porque nós temos um número a partir do qual nós diagnosticamos diabetes. E esses números são fundamentalmente uma glicemia de jejum de 126 miligramas ou mais em 2 tomadas de glicose. E nesses casos onde não se faz o diagnóstico pela glicemia de jejum, ainda clinicamente, se você detecta uma glicemia entre 100 e 125, isso significa que esta pessoa tem um pré-diabetes. É bom lembrar a todos vocês que o pré-diabetes não é isento de aceleração do processo de aterosclerose e de complicações futuras. Nós já temos que tomar providências nessa fase, e que no diabetes tipo 2 pode durar pelo menos 5 a 10 anos antes que a pessoa consiga fazer esse diagnóstico claramente. Mas nessa fase já é muito importante. Sabemos que a maioria dos diabéticos tipo 2 hoje, essa epidemia, se deve à obesidade, se deve a uma alimentação fundamentalmente com gordura saturada, com alimentos industrializados,
E é isso que nós temos que prestar atenção hoje, é informar a população. Fala um pouquinho mais dos alimentos industrializados e diabetes. Isso parece fundamental na atual conjuntura mundial, não é? Exatamente. Quer dizer, na medida em que... veja que quando nós projetamos o que vai acontecer, a prevalência de diabetes nos Estados Unidos, e nós comparamos com países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, a Índia, nós vamos ver que na Índia, por exemplo, nós vamos ter um aumento de diabetes de hoje a 2030 de 157%, enquanto que nos Estados Unidos 70%, 80%. Você vai, teoricamente, estranhar por que nos Estados Unidos vai crescer menos do que nesses países em desenvolvimento. A explicação é muito simples. É que nesses países em desenvolvimento está havendo uma migração das pessoas da zona rural, onde eles vivem com alimentação à base de fibra, frutas, peixes, etc., para os grandes centros, onde a dieta muda completamente e se faz a base de gordura animal, de alimentos, gorduras saturadas, industrialização alimentar, enlatados e outros artificialismos que também podem ter uma função nesse crescimento anormal da incidência de diabetes. Não podemos deixar de lembrar que nas cidades grandes, na vida agitada que nós levamos, as pessoas também tendem a se alimentar com lanches, com alimentos rápidos, que são fartos em gordura saturada, e com isso certamente nós temos não só um desencadeamento do diabetes, mas lembrar que o diabetes não é uma doença só de distúrbio do metabolismo do açúcar. Diabetes é uma doença metabólica complexa, onde nós temos alteração do metabolismo do açúcar, das gorduras, das proteínas, ou seja, a mesma pessoa que ficou diabética, ela também se torna hipertensa, ela se torna com algumas alterações metabólicas evidentes. Tem aterosclerose. Tem aceleração do processo de aterosclerose, existe ácido úrico aumentado, colesterol aumentado, triglicérides aumentados, os lípides estão aumentados, de maneira que quando nós investimos no tratamento do diabetes, nós não podemos pensar única e exclusivamente que vamos resolver o problema tratando única e exclusivamente o açúcar. Não é problema da insulina só, né? Vai pegar o corpo inteiro, vai entupir os vasos, vai aumentar a pressão, né? Vai afetar o rim, o olho. A terminação nervosa também, né, Orsini? Sem dúvida. Eu acho que você chamou a atenção para um aspecto muito importante. O diabetes é uma doença que pega pequenos vasos e grandes vasos. E a repercussão do diabetes nos pequenos vasos se traduz por acometimento dos olhos, dos rins e das terminações nervosas. Não só dos membros inferiores, como das vísceras também, dos órgãos, né? Então, como você bem falou, nós temos que tratar a pressão, nós temos que emagrecer, nós temos que fazer uma alimentação sadia, nós temos que tratar as alterações das gorduras no sangue. Só assim nós poderemos pegar o nosso diabético e tornar ele uma pessoa com prognóstico quase, vamos dizer assim, igual ao indivíduo que não tem diabetes, desde que ele siga as normas fundamentais de atenção em relação ao seu peso, em relação à manutenção dos seus exercícios, de preferência diários, prestar atenção à sua alimentação, e aí sim nós estaremos tentando um prognóstico diferente. Orsini, em relação à alimentação do diabético, do obeso, né? A gente vê que a nossa sociedade praticamente os ignora, né? Você vai no restaurante, não tem nenhuma sobremesa, né, para um diabético. Você vai na sorveteria e não tem nada para as pessoas que estão em restrição calórica ou que têm diabetes. Como mudar isso aí? Ou como eles podem resolver esse problema, as pessoas que têm que ter controle da glicemia, do peso, etc.? Eu tenho a impressão é o seguinte: na verdade nós temos melhorado em relação a isso, mas isso depende fundamentalmente da difusão, principalmente pelos órgãos governamentais, pelas entidades envolvidas nessa doença, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Associação Nacional dos Diabéticos e assim por diante, em primeiro lugar,
e difundir através dos meios de comunicação, como você está procedendo e fazendo nesse momento, fazendo um bem para a população, em orientá-los no sentido de eles obterem, vamos dizer assim, obterem os fundamentos para que eles possam viver melhor, mesmo sendo acometidos por essa doença, porque hereditariamente o seu pai, o seu avô é diabético. Uma coisa que eu gostaria de frisar, e é uma esperança para nós, é que você herda os genes do seu pai e da sua mãe. Porém, esse gene, ele tem aquelas bases sequenciais do DNA, que nós aprendemos no cursinho, e sem mudar essa sequência de bases, as alterações do ambiente podem mudar a expressão do gene. Ou seja, eu posso produzir uma proteína para o lado do bem ou para o lado do mal, dependendo de uma situação chamada epigenética. O que é epigenética? É exatamente a interferência ambiental no gene. Nós não somos mais predestinados pelo gene. Nós podemos mudar essa história, e podemos mudar essa história tendo um bom comportamento, nos mantendo no peso, fazendo exercícios, ter uma alimentação sadia, não fumando e outros hábitos alimentares que podem nos trazer benefício. E é uma coisa mesmo do ambiente, não é? Você pega os índios, né, americanos, né, que foram selecionados durante muitos anos, né, para ter um determinado peso, uma produção de insulina correspondente a uma dieta, né, que seria, vamos dizer assim, mais frugal, não é? E de repente você começa a dar sanduíche, sorvete, chocolate para o índio, as incidências de diabetes explodem, né? Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que veja, nós temos aqui, você já esteve em participação, tendo o seu trabalho de contribuição com os nossos índios, e os nossos índios tinham no Xingu a pressão de 10 por 6, eram pessoas que não eram obesas. Na década de 80 não tinha nenhum índio hipertenso no Xingu. Você tem uma ideia, um exemplo espetacular. E também por causa da movimentação, quer dizer, a obtenção dos alimentos se fazia com esforço, com exercício. E na medida em que os brancos vão se misturando ali nas aldeias indígenas e trazendo-os... À medida que a cultura vai sendo dominada por uma falsa civilização, não é? Perfeito. Aí nós vamos tendo os índios tendo alimentações totalmente diferentes daquelas que eles tinham há 30 anos atrás, e já experimentando refrigerante, já comendo sanduíche, já estão se tornando obesos, a incidência de diabetes aumentou, a pressão arterial já se nota hoje índios hipertensos e assim por diante. Obesidade, né? Certamente. Então, eu acho que é fundamental que nós tenhamos consciência que nas ilhas do Pacífico e entre os índios, o colesterol, dito 200 na civilização moderna, nas grandes cidades, não é 200 não. É abaixo de 130 lá para eles. 200 é uma barbaridade de colesterol, por causa da alimentação que eles têm. Eu acho que se a gente criar essa consciência e fizer um esforço para que nós tenhamos um estímulo ao exercício físico, progressivamente, que nós deixemos os nossos carros parados e vamos iniciar caminhadas, ou vamos à padaria, ou vamos às lojas, um espaço de 2, 3 quilômetros, que nós tenhamos isso. Né? Nós caminhamos, andamos... Andar é preciso. Sem dúvida, e isso é fundamental, porque na medida que você caminha, na medida em que você pratica esporte, a sua glicemia cai naturalmente se ela estiver alterada, os seus lípides caem, as gorduras no sangue diminuem. Todas as alterações metabólicas tendem a uma regressão, a uma normalização com os bons hábitos. E olha, andar é uma coisa maravilhosa, porque você perde peso, você normaliza a glicose, você normaliza os lípides, você normaliza muitas vezes outros parâmetros metabólicos, e tem mais um aspecto interessante, quer dizer, andar não paga nada, aliás, o que é fundamental. Né? A natureza fez o homem com pés e não com rodas. Né? Perfeito, exatamente. Então, eu acho que esses bons costumes é onde nós temos que frisar, repetir, para que vocês tenham não uma longevidade com problemas,
mas que vocês tenham uma longevidade com qualidade de vida, que eu acho fundamental. E com orientações não tão complexas, orientações simples. E hoje nós temos aí vários programas de televisão, como é o seu programa, e outros programas com orientação alimentar, com aulas. Eu mesmo faço palestras para leigos, no sentido de orientá-los como comer corretamente, como controlar o seu diabetes corretamente e assim por diante. Uma das coisas, né, Orsini, é o tipo de dieta que é fundamental e, vamos dizer assim, de maneira observacional, se fala muito da dieta do Mediterrâneo, né? Você poderia falar alguma coisa da dieta do Mediterrâneo e o diabetes? E no Mediterrâneo tem menos diabetes? Sem dúvida, não há dúvida nenhuma. A longevidade na região do Mediterrâneo é muito maior. E a alimentação é exatamente a que nós estamos comentando. A alimentação à base de peixe, de frutas, alta quantidade de óleo bom, óleo de oliva. Então, quando nós falamos numa explanação que a quantidade de gordura é 30%, veja, nós não estamos dizendo que é 30% de gordura animal. A gordura animal é pouca, é 10%. Mas o óleo de oliva é um anti-inflamatório importante. E eles comem muito óleo de oliva, muitas frutas, muitas fibras, pouca gordura saturada, pouca carne vermelha. E por isso a longevidade deles. E faz exercício. Do óleo de oliva, né, em relação à própria oliva, né, é que enchem a azeitona de sal, né? Particularmente quem importa como o Brasil, o sujeito não come azeitona, ele come sal, não é? Mas o azeite está livre desse excesso de sal, não é? Não tenha dúvida, eu acho que todo dia pela manhã eu ponho óleo de oliva num pires, pego um pãozinho integral, molho no óleo de oliva e como uma quantidade bem razoável de óleo de oliva, que eu acho que é um anti-inflamatório muito importante. Então diga para quem está nos vendo, por que o pão é integral e não o pãozinho de preferência lá com uma farinha muito refinada? Muito bem, Álvaro. Muito obrigado pela pergunta inteligente e me dá oportunidade para orientá-los nesse aspecto. Sem dúvida nenhuma, quando se faz o pão refinado, você tira todas as vitaminas. Isso vale para o arroz também. Você faz um refino daquilo e tira todas as coisas boas, nutricionais para o nosso organismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem experiências, tem vários trabalhos baseados em evidências mostrando que a hiperglicemia pós-prandial, quando nós comparamos o pão integral com o refinado, o pão integral tem uma hiperglicemia que não é boa, é muito melhor, ou seja, vantajoso sob o ponto de vista metabólico, comer o pão integral. Em relação à farinha branca, né? Em relação à farinha branca. É engraçado que o Brasil, na época do Império, o pão tinha a cor do pão integral. Até mais escuro. Mais escuro, exatamente. Exatamente. E aí o progresso estragou o pão. Pois e tem um aspecto interessante, tem um estudo publicado onde ele mostra de maneira convincente. Não só a gente diz que o pão integral é melhor porque ele tem um pico hiperglicêmico, mas fundamental em medicina baseada em evidências é mostrar que você diminui a mortalidade. E tem estudos mostrando isso baseado em evidências, comparando o refinado com quem usa pão integral. Tem que ver com a fibra também, né, Orsini? Claro, mas inclusive mexe com a mortalidade, porque muitas vezes a gente fala parâmetros metabólicos são normalizados com tal coisa. No entanto, às vezes é muito importante, e nós aprendemos isso na medicina baseada em evidência, nem sempre uma medicação ou eventualmente um alimento, ele é bom para certos distúrbios metabólicos, mas ele é melhor ainda quando ao longo dos anos se prova que consegue até diminuir a mortalidade. Essa é a prova dos 9, né? Exatamente. Viver mais e viver melhor, né? Sem os dúvida. Japoneses, eles têm uma saudação que é: te desejo vida longa e com saúde. É isso que nós estamos falando aqui, né? Não tem dúvida. Como viver mais e com saúde, porque está se pressupondo qualidade, não é? Talvez algo que eu gostaria também de chamar a atenção, que é de interesse para quem está nos ouvindo, os nossos espectadores, é que, por exemplo, em termos de obesidade, também é interessante fazer essa correlação entre dois tipos de obesidade, a obesidade global e a obesidade abdominal.
obesidade da barriga. E o que eu gostaria de dizer a todos vocês é que essa obesidade da barriga, do abdômen, que seria uma cintura mais de 80 centímetros para as mulheres e mais de 88 centímetros, mais de 94 centímetros para os homens, já começa a haver comorbidades associadas. Já começa a comprometer o metabolismo da glicose, a glicemia começa a subir. O adipócito, a célula gordurosa da barriga é totalmente diferente do resto do corpo. Na verdade, a célula gordurosa da barriga, ela funciona como uma glândula fabricando uma série de hormônios que produzem um processo inflamatório no nosso corpo e potencialmente predispõe essas pessoas com grande quantidade de barriga, de abdômen, a ter mais propenso as doenças macrovasculares, ou seja, infarto do miocárdio, angina, derrame. E até câncer, né? E outros tipos. O câncer é maior também nos obesos do que nos magros, claro. Se você pegar 10 mil magros, 10 mil no peso, pessoas no peso e 10 mil obesos, a incidência de câncer é maior em pessoas obesas. É claro que eu tenho, quando a gente fala 80 centímetros para mulher e 94 para homem, eu também acho que é uma cintura que é relativamente pequena. Acho que todos nós temos uma cintura até um pouco maior que essa. Mas, na verdade, a International Diabetes Federation, as entidades internacionais, preocupadas com essa epidemia de incidência de obesidade e diabetes, claro que reduziram esse nível a partir do qual se alerta a população para que abdômenes ou barriga grande pode colocar essas pessoas em potencialidade para desenvolver muito mais doenças. Perfeito. Então aí tem duas coisas práticas também, né, Orsini? A primeira é que não basta se pesar, tem que medir a circunferência do abdômen, né? Sim. Dá para você explicar como é que mede a circunferência para quem está vendo? Você pega uma fita métrica, passa na parte superior da crista ilíaca, passando pelo umbigo, exatamente. E, claro, mede... Ao nível do umbigo, essa é a referência. Do umbigo, isso, você mede, e aí você tem os parâmetros de comparação. É claro que nós temos diferentes populações e essas cinturas, essas medidas são diferentes na população oriental, na população ocidental, mas não podemos nos esquecer que o Brasil é um país mestiço, totalmente com várias populações, miscigenado, entendeu? Não é? Então a gente pode dizer sem erro que barriga grande não é bom. É sinal de que a pessoa precisa tomar providência, fazer exercício, mudar sua alimentação e para que ele mude a trajetória da doença dele. E controlar o peso e controlar, então, a circunferência abdominal. A outra pergunta, Orsini, essa gordura abdominal não é fácil de perder, né? Muita gente faz ou pratica um exercício chamado... eu vou fazer uns abdominais. Vai na academia, isso não resolve nada. Você vai acabar fazendo uma hérnia, às vezes, e não diminui. O que tem que fazer é perder peso. Porque perdendo peso, você também vai perder a gordura. E perder peso é comer menos. Comer menos e gastar mais. Gastar mais energia. Porque, veja, a única coisa energética que nós engordamos é o que nós comemos. No entanto, os nossos gastos energéticos são mais complexos. Eu estou falando, a minha respiração, a minha frequência cardíaca, a manutenção da minha temperatura, eu gasto energia. Mas eu posso aumentar muito essa energia. Como? Fazendo exercício, que é o que eu vou fazer saindo daqui. Oh, beleza. Então, isso é muito interessante. A outra coisa, né, Orsini, as pessoas que têm diabetes tipo 2, aliás, não falamos nada ainda do tipo 1, né? Mas as pessoas que têm diabetes tipo 2, a do obeso, não é? E da pessoa de maior idade. Nessa maior idade, né, nessa terceira idade, o metabolismo também diminui e o sujeito engorda mais facilmente, não é verdade? E acaba acumulando mais gordura abdominal, não é? E como é que corrige isso? Álvaro, muito bem, suas perguntas são do expert em diabetes do idoso. Exatamente isso, existe o que se chama de obesidade sarcopênica. Eu aumento a gordura e diminuo meus músculos. Isso é algo
que se vê nas pessoas depois de 65 anos, 70 anos, exatamente esse aspecto, aquela gordurinha e a cintura que a gente está referindo aqui em 80 centímetros para mulher e 94 para homem, já não é nessa idade. O índice de massa corporal, que é o IMC, que todos vocês conhecem, que o normal vai até 24,9, de 18 a 24,9, numa pessoa de 70 anos, 27 de índice de massa corporal está ótimo. E aceitar uma circunferência abdominal maior, claro, depois dos 55, 60 anos, todo mundo tem um abdômen maior. Então, esse rigor todo que nós estamos impondo também é a população até em torno de 50, 55 anos. Claro que, na medida que o indivíduo fica mais velho, temos que aceitar, primeiro, um índice de massa corporal maior como normal. Outra coisa interessante, paciente idoso que começa a emagrecer, em geral, temos que ver o que está acontecendo, tá certo? O que nós temos, a longevidade está na preservação da massa muscular e na diminuição da obesidade abdominal. A atividade é fundamental, né? E dieta adequada, né? Sem dúvida. Reduzir álcool, cigarro é um veneno. Sem dúvida, não é? Isso aí precisa frisar bastante. E outra coisa fundamental, Orsini, é em relação ao controle da pressão arterial do paciente diabético, não é? Fala um pouquinho porque isso realmente aumenta a sobrevida, né? Sem dúvida. Surpresa é o seguinte, existe uma revisão publicada aí alguns anos atrás mostrando que controlar o diabetes é importante. No entanto, o controle do diabetes ainda é pequeno relativamente à pressão arterial e ao LDL colesterol ruim. Então, manutenção de normalização da pressão arterial é mais até importante do que uma hemoglobina glicada, que é um exame que a gente utiliza para acompanhamento dos diabéticos ambulatorialmente. Então, a manutenção da pressão arterial está intimamente relacionada à perda do peso, em primeiro lugar, a uma dieta com menos sal. Então, primeiro, diminuir o sal, perder o peso é fundamental e, é claro, nós temos que observar as pessoas que realmente têm hipertensão arterial, ver que tipo de hipertensão se os familiares são e, depois de atuado em cima de uma dieta com menos sal, perdendo peso, às vezes são necessários até fármacos dirigidos para que a gente mantenha uma pressão arterial compatível com a idade desse paciente. Nenhuma metodologia, nenhuma tecnologia avançada, nem a biologia molecular vai substituir a presença do médico conversando, examinando seu paciente. Orsini, então eu queria agradecer, infelizmente o nosso tempo é limitado, o Orsini estudou pelo menos 40 anos esse assunto e nós só demos 30 minutos aqui para ele falar. Eu ainda interrompi, né? De certo, tento ao máximo não interromper, mas às vezes a gente não resiste até para facilitar a compreensão dos senhores. Então, esse programa, que vai para 28 canais públicos, tem o apoio do Centro Cochrane do Brasil, e é uma maneira de trazer para vocês o trabalho do mapeamento do melhor conhecimento científico sobre coisas que podem afetar a sua saúde e a saúde da sua família. Muito obrigado pela honra da sua atenção. Até a próxima semana nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até lá!